semana, né, em que a gente está aqui reunido para descobrir mais sobre nós, sobre o plano de Deus para as nossas vidas, sobre nos conhecermos e deixar com que Deus venha trazer o quê? Revelação acerca de quem somos nele, né? E forjar em nós um caráter mais excelente, né? Eu creio como o caráter de Cristo. Todos nós temos dificuldades diárias, situações a mover e a comover, mas a gente sabe que Jesus falou que no mundo teríamos aflições, mas ele disse também, tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nessa de eu venci o mundo, nós também podemos, né? Não com a religiosidade, mas com o nosso caráter firmado no Senhor e usando as armas que Ele tem nos dado. Quantas coisas a gente tem aprendido, né, a manejar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a nossa Bíblia, certo? Agora o que nós precisamos? Manejar, pegar todas as estruturas, todo o fundamento, tudo que Deus tem nos dado e colocar em prática. Fácil? Nem sempre, né? A gente sabe que nem sempre é fácil. Mas que Deus tem nos capacitado, tem. Eu tenho ouvido testemunhos de vocês acerca das lutas, mas acerca também do uso dessa estrutura que Deus tem nos dado para vencer. Eu tenho tido que usar essa estrutura para vencer também. E glória a Deus por a gente poder lembrar disso, né? E Deus permite que seja bem rapidinho, né? Pá. É, pastora? Rapidinho, a gente vivendo as situações e tendo que consertar e tendo que entrar na situação e colocar em prática o quê? O que nós temos pregado. Porque não adianta a gente viver algo sem colocar o que a gente tem aprendido em prática, né? Hoje, dando continuidade ao drama de Jó e as questões que nós falamos na semana passada, a gente vai dar início ao perfeccionismo e o legalismo, né? Que foram duas coisas que na caminhada de Jó estavam juntas. Olha só, o perfeccionismo e o legalismo andam de mãos dadas. O legalismo está fundamentado no uso inadequado da lei. O legalismo está fundamentado no uso inadequado da lei. Então, se nós utilizarmos o nosso conhecimento de maneira inadequada, nós vamos criar um povo religioso e legalista, né? Então, olha só, quando abraçamos o legalismo, abrimos a porta para a feitiçaria entrar em nossas vidas. Foi com estes termos que Paulo confrontou os Gálatas. Gálatas 3, versículo 1 e 2. Lê para nós, Michele. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus foi... Tá fazendo aqui, né? Não, foi na verdade eu que botei no lugar errado. Mas vai lá. Olhos de quem Jesus foi já representado como crucificado? Continua. Só quisera saber isso de vós, que se deixa o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Por qual que nós recebemos o Espírito vivificado? Pelas obras da fé. Então aqui, a maneira como foi colocada, Paulo, lembra que nós falamos que Paulo escreveu aos Gálatas, certo? Mas em nenhum momento Paulo está dizendo para negar o que Deus deu a Moisés. Que vamos colocar de lei, da Torá ou dos mandamentos. Só que algumas pessoas indoutas, como fala em 2 Pedro 3, distorcem as escrituras. Porque legalismo, vamos voltar, o que é legalismo? É o uso inadequado. É usar o fundamento da lei de maneira inadequada. Então eu não tenho que deixar de usar, eu tenho que usar de maneira adequada, correta. Certo? Então olha só, o legalismo libera uma feitiçaria ou um fascínio demoníaco que se manifesta com a manipulação, dominação e intimidação, que roubam a nossa sensibilidade e bom senso em relação ao Evangelho. Começamos a impor sobre as pessoas que elas façam coisas as quais deveriam nascer espontaneamente pelo relacionamento.
Assim sendo, em vez de desenvolver uma amizade com os filhos, o legalismo faz com que os pais ajam com extrema severidade e sem misericórdia com eles. No trabalho, a pessoa vai fazer tudo segundo as regras, sem demonstrar nenhum traço de compaixão e tolerância. No ministério, a pessoa legalista se irrita por questões insignificantes e amorais, fazendo com que a igreja se distraia do seu real propósito e assim por diante. Muitas pessoas feridas se apegam ao legalismo porque representa a oportunidade de apontar as falhas na estrutura de autoridade da igreja. É importante ficar alerta em relação às pessoas que vivem enfatizando as falhas dos demais, porque essas falhas que eles denunciam são exatamente os problemas com os quais elas mesmas estão lutando em suas vidas. Na verdade, quando julgamos imprudentemente os outros, apenas revelamos o nosso próprio coração. Então, julgar com a nossa justiça, não com a justiça de Deus. Qual que é o fruto do legalismo? O que aconteceu com aqueles fariseus e saduceus legalistas? Morreram. Por que eles morreram? Porque eram legalistas, porque estavam usando a lei de maneira inadequada para desculpar as suas falhas morais. Eles usavam e não estavam nem aí para a sua moralidade, eles eram amorais. Só que a lei era o que todo mundo via. Então o que eles faziam? O que todo mundo via, eles eram. Agora, o que as pessoas não viam, eles escondiam. Provavelmente, pensamentos impuros, que mais? Mentiras, fofocas, e assim por diante, né? Então, o que nós vemos? Que quando julgamos imprudentemente os outros, apenas revelamos o nosso próprio coração. Então, julgar imprudentemente é julgar na carne, não no espírito. Glória a Deus, graça e paz, gente. Então, qual que é o fruto do legalismo para lembrar? Morte. Por isso, produzir o fruto é uma questão de relacionamento, não de esforço. De fato, o legalismo destrói relacionamentos e a unidade do corpo. Então, o legalismo ele faz com que seja uma coisa forçada. Lembra que Jesus fala, vem comigo que o meu jugo é leve e o meu fardo suave? Não é o contrário, mas enfim, é leve e suave. Por quê? Porque o fardo e o jugo dos fariseus era pesado, era difícil. Porque era algo forçado. Nada em Deus. Quando Jesus veio manifestar as obras dele, ele veio para quê? Para trazer amor, para que nós fizéssemos as coisas em amor, para que nós quiséssemos andar com ele livres, sem legalismo, sem perfeccionismo. Não há perfeição, ou melhor, há perfeição nele, não em nós. Então olha só o que acontece seguida do perfeccionismo com o legalismo: a justificação e o legalismo. Só existe uma forma de sermos justificados diante de Deus, que é crendo na obra que Yeshua realizou em seu lugar, em nosso lugar, né? O que ele fez no nosso lugar? Derramou o sangue dele por nós. Então a única maneira de sermos justificados é assim. Não tem outra maneira. É essa a única forma. Você pode ser a pessoa que faz tudo mais certinho. Se você não tiver o sangue de Jesus na sua vida, não adianta. Se não for para glorificar o nome do Senhor, não adianta. Vai ser vão. Lembra que ele fala que naquele dia ele vai pegar e vai separar as ovelhas dos bodes? E tudo que for palha, tudo que for feno, tudo que for madeira seca, vai queimar. E o restante, o que vai sobrar? O que é ouro? Porque até o ouro é refinado. Então, isso que nós estamos passando, gente, atualmente, é o maçarico de Jeová na nossa vida. A gente está na peneira e ele está purificando.
Ora passamos, ora não passamos. Entendeu? Mas é uma questão do quê? De querer. De responsabilidade que nós temos diante do Senhor e diante do corpo de Cristo. E como nós temos agido diante dessa responsabilidade? Como vocês têm reagido com as responsabilidades que Deus tem dado para vocês? É para cada um pensar. Porque nós temos muitas vezes sido mais fiéis às coisas que nos dão um determinado retorno do que naquilo que é retorno só na glória. E eu tenho observado isso aqui no nosso meio. E isso não pode acontecer, amores. Não pode, em nome de Jesus. É triste. É muito triste. Eu imagino o Senhor. A gente é natural assim, passa, releva, ora, tal. Agora imagina o Senhor. Como que o Senhor não fica? Porque o compensador é Ele, não sou eu. Né? Então vamos lá. Quando uma pessoa alcança ali, não é ali. A justiça confirma que uma pessoa está legitimamente autorizada a desfrutar de uma relação correta com Deus. Certo? Quando uma pessoa alcança a justificação, passa a ter o direito de se relacionar com Deus, desfrutando eternamente da sua presença e intimidade. Então, o que seria necessário para satisfazer a justiça de Deus? O que vocês acham que é necessário para satisfazer? Desde que se tem que o salário do pecado é a morte, só o sacrifício perfeito poderia satisfazer as prerrogativas da redenção humana. Então é só o sacrifício de Jesus, só o sangue de Jesus, né? Só isso. Só isso. É meio feio falar só isso, né? Tudo isso. Porque foi a vida, foi todo o sangue, toda a água, toda a dor. Esse foi o valor da nossa fiança. Alguém que em tudo foi tentado, porém sem pecado, substituindo os pecadores. Só um justo poderia ser um justificador. Vida por vida e sangue por sangue. O aniquilamento da nossa sentença. A morte da morte. Jesus matou a morte. Jesus acabou com a morte. Ele aniquilou. Ele tirou as chaves do inferno e da morte da mão de Satanás. Então ninguém nessa terra precisa morrer. Ninguém deve morrer. Ninguém. Mas nem todos entendem, nem todos querem. Certo? Então Yeshua, o próprio Filho de Deus, pagou o preço da nossa fiança, resgatando-nos da condenação que merecíamos. Desta forma, Ele nos livrou do peso da lei, como meio de se obter justiça, apesar de não ter abolido a lei em si. Ele tirou de sobre nós o legalismo, a religiosidade da lei. E Ele trouxe o quê? O jugo e o fardo dele, que é leve e suave. E Ele disse, gente, através de mim, através do amor, vocês podem cumprir toda a lei. O meu Espírito capacita vocês a cumprirem. Não por obrigação, mas por amor. Eu morri por amor. Eu não precisava ter vindo aqui morrer por vocês. Mas eu os amei primeiro. Vocês não mereciam, não. Mas eu amei, eu escolhi. Então eu cumpro, eu faço, eu dou os passos, eu cumpro os mandamentos. Eu cumpro os fundamentos. Porque Deus mandou. Não, eu cumpro os mandamentos porque Deus mandou. Por amor, Ele disse, realmente Ele determinou. Mas Ele não determinou de uma maneira pesada. Ele determinou por amor e as pessoas não entenderam. Qual que é a geladeira, a televisão, a filmadora? Não tem o manual? Nosso manual está aqui, nós já falamos sobre isso. Então a gente sabe tudo que está aqui é para quem? É para nos abençoar. Não tem nada aqui que seja para nos amaldiçoar. A não ser quando eu sei o que fazer e não faço, né? Daí dá problema. Porém, isso não é pesado quando é feito por amor. Eu vejo as pessoas dizendo que é difícil servir a Deus. Eu não consigo sentir isso na minha carne. Às vezes eu sinto. Quando é uma luta interna grande que você tem que, às vezes, né?
se rasgar no meio e se sair dentro de si próprio. Mas, no geral, é bom demais, é leve, é bom fazer a vontade do Pai. Porque eu entendo que a vontade do Pai é a melhor para mim. Ele me ama, Ele não vai me pedir nada ruim. Então, olha só, na verdade, Ele cumpriu a lei e nos capacitou nele a cumpri-la também. A Torá permanece para sempre como referencial da vontade divina, mas ela sozinha não é suficiente para nos salvar. Precisa do sangue de Jesus. A nossa expectativa de regeneração não depende apenas da nossa capacidade de não transgredir, mas principalmente da capacidade de interagirmos com os princípios implícitos. O que é uma coisa implícita? Explícito é que está completamente exposto, visto, eu consigo enxergar rapidinho. Implícito é quando está escondido. Os mistérios do Senhor estão... Onde que estão? Isso, para quem? Mas quem busca e teme tem os mistérios explícitos ou revelados? Então, se eu busco, aquilo que está implícito vai vir à tona, vai saltar da palavra. Então, o sacrifício intercessório de Jesus em favor de todos nós, várias situações estão implícitas, porém, quando eu tenho intimidade, isso vem à tona. Disso emana a presença renovadora do Espírito de Deus habitando em nós e nos santificando. Isso é definido da Bíblia como sendo a graça, a cobertura, a sombra que nós temos debaixo da graça. Jesus, a graça o que é que nós aprendemos? É a tenda que nos cobre, que nos protege, que nos guarda. Mas para me prender a tenda em mim, eu preciso da estaca, que é a fé. Então eu estou debaixo da cobertura. Vai chover, vai cair o que quiser. O Senhor está sobre mim. E a fé que eu creio que Ele está sobre mim vai fazer com que essa tenda esteja pregada ao meu redor. E nada vai acontecer comigo, porque a minha fé me garante isso. O apóstolo Paulo foi levantado por Deus com essa poderosa revelação para quebrar as cadeias do legalismo, para as quais a igreja primitiva ainda estava cega. O próprio Paulo teve que cair do cavalo para sair das cadeias do legalismo. Ele foi o que deu a última ordem para Eliseu ser morto a pedradas. As vestes de Eliseu foram jogadas aos pés de Paulo. Vocês já pararam para pensar o que foi isso depois? Ah, foi Estevão. Isso, obrigada. Estevão, glória a Deus. O primeiro mártir da Bíblia. Né? Então, nós sabemos que Paulo mandou isso. Imagina para ele depois que Jesus se revelou para ele. Meu Deus! Então, olha só, o apóstolo Paulo foi levantado por Deus com essa poderosa revelação para quebrar as cadeias do legalismo, para as quais a igreja primitiva ainda estava cega. Nós sabemos então que Paulo foi ele que deu a ordem para que matasse Estevão a pedradas. Né? Agora imagina o dia que ele caiu do cavalo, quando ele viu Jesus e Jesus perguntou para ele: Paulo, por que me persegues? E ele para. Eu te persigo? Quem és tu? Eu sou Jesus. Meu Deus. Imagina o tamanho da revelação. Daí deve ter vindo tudo na cabeça, né? Pelo menos quando eu converti, Deus trouxe tudo. Meu Deus. Disse Jesus, e agora? Eu tinha que entregar tudo aquilo. Então, quebrou o legalismo de Paulo. Quebrou a religiosidade de Paulo. E ele pôde ver a lei sendo cumprida em Cristo Jesus. E a capacitação pela graça, pelo sangue derramado. Certo? Então, olha só. Até brilhantes apóstolos se deixaram seduzir pela feitiçaria do legalismo. Em muitas de suas epístolas, Paulo expressa abertamente o seu terrível combate contra este ferrenho legalismo que ainda hoje continua sendo talvez o maior problema da igreja.
Qualquer pessoa ou religião que ignorar ou negar o sacrifício de Yeshua como elemento único para a salvação não pode ser considerado como cristão. Então, gente, qualquer pessoa ou religião que ignorar ou negar o sacrifício de Yeshua como elemento único para a salvação não pode ser considerado como cristão, como nazareno, como netzarim, o natsar, como a gente tem aprendido, o raminho, ramos, que somos nós. Então, salvação vem do sangue de Jesus. Acontece que as bênçãos de uma vida na presença do Pai, encaminhada, fiel, perseverante, vem de cumprir tudo que Deus escreveu e nos deixou, porque há um propósito. É o nosso manual de funcionamento perfeito. Então vamos lá. A expressão maior da revelação divina de Deus é o quê? A sua graça, o sangue de Jesus. É muito relevante entender que Deus não se revelou em nada através do legalismo, mas através do seu filho Yeshua. O conceito da Torá passada pelos legalistas enterra todo o homem debaixo da condenação do pecado. E foi isso que Satanás tem se esforçado para que nós atualmente recebamos. Vocês perceberam que a teologia ensina Velho Testamento, sombra, Novo Testamento, agora, graça. E uma coisa é separada da outra. Logo, se eu falo do cumprimento do que Deus deixou, mesmo trazendo a graça redentora de Jesus, eu estou o quê? Judaizando a igreja. É isso que tem sido falado. Porém, Paulo não disse, e nem Jesus falou, ele disse, está consumado. Mas ele falou o quê? Eu não vim abrogar a lei, eu vim cumpri-la. Se eu sou um pouquinho estudioso e eu vou ver o original do cumpri-la, eu vou entender que ele veio cumprir no sentido de fazer tudo para nos mostrar. Ele disse o quê? Que pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Então ele pisou, ele caminhou, tem que caminhar como ele caminhou. Porém, essas coisas não me salvam, o que salvam é ele, o que ele fez. Então ele teve que cumprir tudo e morrer. Daí eu não preciso mais cumprir nada. Não. Para salvação, não. Porém, se eu quero ser abençoado como as escrituras me ensinam que eu devo, sim. Até porque, gente, cumprindo o que o Senhor deixou para nós, o que eu vou perder? Se eu virar um legalista, a salvação. Mas, se eu entender que o sangue dele me capacita nisso, e eu não fazer para mim da palavra de Deus um livro de regrinhas que eu sou obrigado a cumprir, essa é a diferença. Vocês estão entendendo? Não foram todos que fizeram isso na época de Cristo, na época de Jesus. Mas muitos fizeram. E nós não podemos fazer o mesmo. Nem deixar e chamar o Velho Testamento de velho, porque já foi, já era, está ultrapassado. Ou o novo de novo, porque o que vale é o novo, né, o atual. Nós cansamos de ver líderes dizendo o quê? A palavra de Deus é o quê? Contemporânea, não é? Ela era, é e será. Deus o que é? Era, é e será. Mas quando eu preciso fazer isso acontecer, quando eu preciso usar a estrutura, quando eu preciso caminhar nessa verdade, daí eu ignoro isso? Mas não é o que tem acontecido? Então, gente, o segredo é o amor do Senhor. É o amor dele por nós. É como eu estou fazendo. Você está fazendo obrigado? Glória a Deus. É por amor. Aleluia. Mas se você tem feito obrigado, ore mais. Ore. Busca, pede para Deus, Senhor, move meu coração, quebranta meu orgulho, minha estrutura, as minhas verdades. Muda eu. Quem tem que mudar sou eu, não é o Senhor, né? Não há sombra de mudança nele, ele é o mesmo. Mas me transforma. Quebra essa estrutura que eu criei. Quebra essa fortaleza que eu criei. E ele vai fazer. Do mesmo jeito que ele morreu, ele vai fazer por amor.
porque Ele nos ama. Então, olha só. O conceito da Torá passada pelos legalistas enterra todo homem debaixo da condenação do pecado. O conceito da graça apresenta o Filho de Deus como justo e justificador. Yeshua é o verbo vivo que desceu à terra. O verbo vivo é a Torá, que é a palavra de Deus. Então Yeshua é a Torá viva, que andou entre nós em carne e sangue. E por que as pessoas não reconheceram a Torá viva? Porque eles acrescentaram tantas vírgulas, tantos tios. Estou falando em português, tá? Tanta coisa, que quando o próprio Jesus, que é a Torá, se manifestou, eles não reconheceram mais. Já estava loiro, olhos azuis. Ih, meu Deus! Já tinha a meta maior já. Tava... A mesa já estava maior, né? Já tinha, como é que chama? Cadeira para sentar. Tinha até mais gente na mesa, tinha até mais convidados. Então, foi um monte de coisa acrescentada. Então, olha só, João 1,17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Então, a Torá, Moisés trouxe, vinda direto da boca de Deus. A graça, que é a cobertura, veio pelo quê? Por Jesus. Por quê? A graça e a verdade. Porque trouxe revelação da Torá. Porque a Torá já estava bagunçada. Só que muitos ainda faziam da maneira correta. Não eram todos que estavam perdidos, viu, gente? Mas muitos ainda continuavam. Vocês lembram na época do nascimento de Jesus? Nós, meninas, estamos estudando isso. O que aconteceu? Simeão e Ana. Simeão lá no templo esperando. Ele disse, Senhor, eu não quero morrer sem antes ver o Messias. E Ana, 74 anos, fiel a Jesus, a Deus. Porque quando o esposo dela faleceu, ela devia ter por volta de 20 ou 21 anos. E ela já estava com 84. Ela ficou solteira 74 anos, praticamente. Posso estar errando uns aninhos aí, mas enfim, agora não recordo. Vocês já imaginaram o que é isso? Quem que era o marido dela? Jesus, Deus. E quando ela viu, quem será que revelou para ela que era o Messias? Maria? Ó, meu filho é. Não, foi o próprio Espírito de Deus. Então existiam pessoas que ainda estavam ligadas no Shema, ouvir e obedecer, que tinham revelação, como nós hoje, gente, e vários outros. Deus tem se revelado, Deus tem aberto o nosso coração, nossos olhos, nossos ouvidos. Como João testifica, a revelação do caráter de Deus está muito mais relacionada com a sua graça do que com a intolerância legalista apresentada por alguns judeus. Não todos. Obviamente a Torá tem um papel fundamental no sentido de definir o pecado, estabelecendo também a devida condenação para o transgressor. Desta forma fica fácil entender que o uso isolado da Torá faz de cada ser humano um réu sem chances. Eu preciso ter a Torá viva para entender o perdão, o arrependimento. Porque eles perderam, né? E Jesus veio dizer, gente, o que aconteceu? E o arrependimento, né? Deus nunca falou. Não era para ser assim. As pessoas levaram de uma maneira intolerante. E não era o que Deus queria. Enquanto que a lei usada de maneira legalista e isolada condena o transgressor e define o pecado, ela é intransigente, condenatória, sem perdão, carcereira, não gera transformação e faz com que evitemos o pecado e o castigo. A aliança entre os dois testamentos nos traz redenção, temor do pecado, que é o que está acontecendo hoje. Ninguém mais tem temor. Várias vezes eu escutei o seguinte, Deus me perdoa, depois eu oro e Ele me perdoa. As pessoas têm feito isso? Não, o Senhor é misericordioso. E continua pecando. Falta de temor, concordam? Temor e tremor. Sem medo para abandoná-lo. A liberdade
Peraí então. A aliança dos dois testamentos traz redenção, temor do pecado, sem medo para abandoná-lo, liberdade, solução, perdão e a eliminação da culpa, ameniza as consequências do pecado, traz regeneração, renova a vida e traz esperança, traz santidade, liberta o homem do poder do pecado, traz força para vencermos o pecado e enfatiza o relacionamento com o Pai. A unidade dos dois testamentos. Né? Como é que o apóstolo chama? Não é mais o Velho Testamento, mas o Novo Testamento é a renovação da aliança. Né? Então não é um Novo Testamento, é uma aliança renovada. Parece a mesma coisa, mas no fundo não é. Porque o que eu faço? Eu mostro, ó, isso aqui tá certo, mas agora eu preciso disso, mais isso, que é Cumprimento, né? cumprimento mais o sangue de Jesus, certo? Muitas igrejas bem intencionadas impõem práticas legalistas aos seus membros. Por incrível que pareça, as igrejas que têm as regras mais rígidas, muitas vezes são as que também têm maior dificuldade para tratar o pecado das pessoas. Quando uma igreja contra-ataca o pecado impondo mais regras, só está buscando mais maldições, ou seja, estas novas regras só aumentam as possibilidades de mais desobediência e, consequentemente, de mais maldições. Quanto mais pecado acontece, mais regras se impõem. Quanto mais regras se impõem, mais regras existem para se quebrar. Então, regras existem para ser cumpridas em amor e temor. São duas coisas que precisam caminhar juntas. Isso vira um ciclo vicioso que produz uma igreja derrotada, sem vida e impotente para interagir sabiamente com os princípios implícitos no sangue de Jesus. Portanto, quando as regras legalistas denominacionais são pregadas e utilizadas como medida de justificação, na verdade estão sendo utilizadas para ocultar a cruz de Yeshua, convertendo-se assim em um tipo de feitiço, de engano. E é isso que tem acontecido. Né? Então nós precisamos romper com as estruturas legalistas, certo? O legalismo é enganoso porque aparentemente parece ser bom e exala um aspecto de muita espiritualidade. Por isso é um feitiço tão poderoso. Cada vez que eu justifico as minhas ações ou crenças seguindo o legalismo, estou confiando na carne e com isso me distancio da justiça que se recebe pela fé. Viver debaixo da opressão do legalismo apenas produz barreiras e escravidão. Na verdade, não se pode viver desta forma sem ter que enfrentar sérias consequências, resultando em culpa e condenação. Todo o sistema legalista cria uma atmosfera de ameaças e imposições que destrói a autoestima e incentiva o medo e a autocondenação, aprisionando muita gente em um falso padrão de espiritualidade. Vocês conhecem pessoas assim? Que tem uma vida de máscara aqui e dentro é aquela coisa de, tipo assim, roupas, né? Maneira de se vestir, maneira de se comportar na igreja. Tem até uma piada muito antiga que o menininho estava dizendo pro pai: poxa pai, a gente podia mudar para a igreja, né? Vocês lembram dessa piadinha? Não? Ah, a gente podia mudar para a igreja, né pai? É tão bom aqui. Daí o pai... Então, pai, vamos mudar para a igreja, eu queria morar aqui. Mas daí o irmãozinho pergunta: mas por que você quer morar na igreja? Ai, meu pai é tão bonzinho aqui na igreja, ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele não faz aquilo outro, ele... Daí o pai, né? Quantos assim? Que exemplo, Né? Não vamos morar na igreja, porque ele está na frente de todo mundo, né? Por isso que o relacionamento, ele traz à tona o nosso pior e o nosso melhor. Só que se eu tiver abertura para o meu pior vir à tona e eu tiver humildade para me expor e deixar Deus trabalhar, eu vou vencer. Só que eu preciso querer vencer. Né, amores? Então eu tenho certeza que Deus está trabalhando em cada um de nós nesse sentido. Sabe? A gente acabar... está sendo assim aperfeiçoado, transformado, enfim. Então olha só, raízes do perfeccionismo. Ok.
vemos o caráter de um perfeccionista, geralmente é o resultado de influências de autoridades rígidas e incompreensivas, impondo a duras penas tradições religiosas e regras sociais. Essas pessoas têm uma tendência obsessiva de reger minuciosamente o seu comportamento, tolhendo a sua própria liberdade e privacidade, exigindo dos outros o mesmo padrão de conduta. Desta forma, muitos crescem com uma íntima convivência com a amargura, absorvendo bagatelas de deveres e restrições incongruentes com os valores morais do reino de Deus. A pessoa, vamos lá, autoridades. Quem são autoridades na nossa vida? Que representam no nosso crescimento? Os pais, professores, líderes religiosos, vamos colocar espirituais. Quem mais? Nossos patrões. Os chefes, os patrões, professores, diretores. Quem mais? Polícia. A polícia. Quem mais? Presidentes, governadores, prefeitos, vereadores. São autoridades, concordam? Então, a gente cresce vendo tudo isso. Logo forma-se uma personalidade e um caráter. Então, isso forma a nossa conduta. Então, a maneira como a gente vai interagir depois em Cristo também tem a ver com isso. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tem sensibilidade também, né? Ó, então ela absorve bagatelas de deveres e restrições. Posso, não posso, tudo distorcido. E em vez do quê? E ela faz o seguinte, ela faz assim, ó, com os padrões morais do reino. Pensa na bagunça que isso dá na cabeça da pessoa. Daí ela se torna o quê? Um religioso, um legalista. Daí olha, por que nós temos que quebrar essas estruturas dentro de nós? Pelo prumo de Deus. Para a gente não trazer isso para as nossas vidas. Porque senão isso vai inosar a gente. Nós vamos misturar o padrão moral de Deus com o padrão que eu acho que é moral. Passam então a viver subjugados a esse sistema, impondo também a outros sob pesadas exigências. A consciência é mecanicamente conformada por estas regras, produzindo uma intolerância obstinada. A polícia, como é que nós, aqui no Goiás, como que a polícia daqui age? E as regras? Geral. Eles são respeitadores? Não. Não exercem direito que era pra fazer. No geral, vamos lá, no geral, eu não estou colocando uma polícia, uma pessoa, eu não estou julgando uma pessoa. Eu estou falando no sentido geral. É de qualquer jeito. Entendeu? Não respeita, eu sou a polícia, eu estou chegando. Em São Paulo é assim também? Em Santa Catarina é assim também? Acho que no Brasil inteiro é assim. Então, se não há respeito, o que você vai entender? Ah, quando eu tiver quanta criança quer ser policial? Porque daí ele vai poder o quê? Ter todo o poder. Ele vai chegar, entendeu? Tocando horror. E ali ninguém pode peitar ele. Se peitar, ou ele pega o cacetete e mete ele nas pernas e na cabeça, ou ele dá uns tirinhos, sei lá, pra cima, pros lados. Acerta alguém sem querer, tadinho, ele não sabia, né? Ele só queria parar um atrito. Por isso que são feitas várias análises psicológicas, né, que não funcionam para nada ultimamente, porque tem, meu Jesus Cristo, pessoas completamente insanas têm sido colocadas nessas posições, puxam uma arma e atiram por nada. Não só policiais, mas seguranças, né, gente? Porque para ser policial, há uma academia, que também não serve para muito, mas para ser segurança é menos ainda. Então isso é passado pra gente. Então a gente vem para Jesus e acha que daí eu sou a apostila. Né? Porque é o apóstolo e a apostila. Então eu sou a apostila. Daí a apostila chegou, eu posso tudo. Ou o profeta chegou, ele pode tudo. Ou o apóstolo chegou, ele faz o que ele quiser. Não é assim no reino. Há honra, há respeito. E quando se age dessa maneira, tem que ter humildade de chegar e ei. Tá amarrado em nome de Jesus, hein? Volta pra casinha.
Daí eu sou bem sucedido no meu trabalho. Daí eu vou lá e piso uns 2 ou 3, porque tá me enchendo a paciência, eu posso. Aqui eu falo, a minha palavra é, né? E assim por diante. Qual que é a motivação do meu coração? Dá poder, tu vai ver. Qual é a motivação? Tu quer glorificar o quê? O teu nome? Não se enganem, gente. Não vamos nos deixar enganar. Alguns chamam isso de lavagem cerebral. Apesar de a pessoa ter um comportamento exagerado e reprovável, ela está sendo sincera e leal a si mesma. Olha só, que engano. O que explica o alto grau de dificuldades de lidar com esse tipo de distorção em nível pessoal ou coletivo. Despercebidamente, a pessoa migra do evangelho de Yeshua para o seu próprio evangelho, idolatrando o seu sistema de regras. O perfeccionista usa puramente a sua sistemática. Ele cria um ritmo e não a graça como ferramenta se deve causar a transformação necessária nas pessoas. Mostrando a verdade, o caminho, como fazer. Ela vai determinando a ferro e fogo, sem dó nem piedade. Em vez de confiar na unção que flui pelo exemplo, ela dá o exemplo. Investindo nos relacionamentos e na unidade, ele prefere uma ostensiva imposição. A oração é substituída por secas cobranças. Age com violência, forçando a barra, em vez de confiar no agir de Deus. Desta forma, contrai um estilo de vida espinhoso e ferino, no qual os conflitos de relacionamento serão predominantes. Uma marca comum dos perfeccionistas é que foram pessoas fortemente dominadas. Se for estudar, se for investigar, o pai, a mãe, quem quer que seja que foi o maior exemplo na vida, foi um tremendo dominador sobre a vida daquela pessoa que hoje é perfeccionista. O pai, a mãe, tio, não sei quem, mas alguém obrigou, sabe aquela coisa assim? Foram tatuados por um regime abusivo de liderança e maus tratos. Com isso, eles inculcam uma visão torcida do caráter de Deus, o qual passa a ser visto como uma pessoa rígida e de temperamento intransigente. Quanto mais esse falso conceito se avantaja ou cresce, mais a fé na graça de Deus é destruída, impedindo de entregar a sua sobrecarga a Yeshua. Assim a pessoa passa a ser uma réplica da autoridade que agiu sobre ela. O aspecto fatal do legalista é que ele aprendeu a usar a autoridade de forma destrutiva. Sua alma enferma o impede de assimilar e construir as leis sadias em relação ao universo que convive, que é o se adaptar às pessoas que estão ao redor. É fundamental conhecermos o caráter de Deus antes de estabelecermos alvos de perfeição. Deus não espera de nós uma perfeição desprovida do fruto do Espírito Santo de Deus. Não tem como. Você pode se esforçar e dar o seu melhor. Tudo o que você tem de você. O que vai resultar é morte. A sua própria morte. Entendeu? Espiritual e depois pode ser a física mesmo. Por quê? Porque, gente, não tem como. Por mais que eu tenha tudo de bom em mim, eu não sei como fazer. A Bíblia não fala que até para orar a gente não ora como convém? A gente precisa do Espírito de Deus para orar ao Espírito de Deus? O Espírito que habita em nós, muitas vezes, para orar e falar com Deus porque a gente não sabe pedir? E o que isso está querendo nos mostrar? A nossa incapacidade. Meu Deus, mas eu já sei tanto. Eu aprendi tanto, eu li tanto, eu busquei tanto. Então eu não posso aplicar o que eu aprendi? Pode! Aplique, é de Deus, mas aplique com as motivações corretas e pelo poder de Deus. Não pelo teu braço, não pela tua força, não pela minha força. Vai se tornar pesado, vai ficar horrível. Vai chegar uma hora que você vai estourar. Você não vai mais dar conta, porque é pesado, é difícil. Só o fruto do Espírito não pode nos capacitar a dar conta de segurar e manter as coisas dessa maneira. O amor, o gozo, que é a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A Bíblia assegura
Contra estas coisas não há lei. Estes atributos constituem a essência da personalidade do Espírito de Deus que inspirou a lei, a Torá. Ou seja, este é o caráter do autor da lei. Basicamente, o perfeccionismo é uma distorção causada por falhas no exercício da autoridade. É fruto de uma personalidade adquirida em decorrência do tipo de educação recebida mediante um duro processo de abusos, que começa desde a infância, injetando paulatinamente insegurança e rebelião. Portanto, vamos analisar agora algumas falhas de autoridade que incentivam uma personalidade perfeccionista. Agora a gente vai tentar descobrir coisas que aconteceram, que geraram essas distorções. Que horas são, gente? 7h23. A primeira delas, obrigada. A primeira delas, autoritarismo. Tá? É quando o líder procura se impor, tirando vantagens pessoais em virtude da posição que ocupa em relação aos subordinados. Tira vantagem pessoal, é aproveitar. O líder se aproveitar, o pai, a mãe, o professor, o chefe. Isso é algo gravíssimo. Usar da autoridade para um benefício pessoal. A pessoa nunca está errada. Ela nunca pede perdão. Ela explora os outros, desrespeita. Tudo isso em nome do poder que a oposição lhe confere. Isso abre feridas profundas na vida das pessoas. Uma pessoa que teve a sua liberdade tolhida sendo tratada à base de ameaças e chantagens pode gradativamente conformar-se a um padrão de liderança perfeccionista, doentiamente exigente e intolerante. Torna-se um exator. O que é um exator? Faça! 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 Ou que nós tratamos as crianças. Se você fizer isso, você ganha aquilo. Comprando. Tá trocando? Sabe? Então, olha só. Êxodo 3:7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Então Deus estava vendo que eles estavam sendo o quê? Subjugados de maneira injusta e intolerante, e os egípcios estavam tirando vantagem pessoal deles. Neste contexto, os exatores eram os inspetores egípcios que fiscalizavam continuamente e com chicotadas o trabalho que deveria ser feito por cada escravo israelita. Trazendo isso para o contexto de uma liderança, o exator é o líder que inflexivelmente exige além da capacidade das pessoas, imputando sofrimento por meio de cobranças injustas, humilhações e ameaças manipuladoras. Esse é o tipo de liderança que estressa os liderados. É interessante como esse mesmo juízo acabou recaindo sobre os egípcios. Isaías 19:4. E entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos exércitos. A lei da semeadura. Eles semearam e colheram. Aqui entendemos que nós temos o líder que merecemos. Muitas vezes o nosso líder é apenas um reflexo daquilo que está dentro de nós mesmos, ou seja, é o espelho de Deus para nos enxergarmos. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E visitarei sobre ele os seus caminhos e lhe darei a recompensa das suas obras. Oséias 4:9. Daí a gente, às vezes, eu já ouvi muitas pessoas falando, gente, mas tem tanta gente sendo enganada nas igrejas, e papapá, e lá, e nananã, né, e tal. Quantas pessoas nós alertamos acerca do reverendo Moon? Vocês já ouviram as respostas desse povo? Não, isso é ele Deus, não. Quantas pessoas nós alertamos? Assim, a pessoa é assim, a sua liderança vai ser.
Não quer ouvir, não tá nem aí. Deus falou. As coisas ocultas apareceram, né? Se pra mim tá tudo bem, então deixa o meu pecado aqui também. É mais ou menos assim que funciona. Quantas pessoas foram avisadas acerca do Manuel Ferreira? Tô dando nomes, não quero nem saber. Quantas? Vocês avisaram, nós avisamos, o YouTube avisou, porque tá tudo lá, para quem quiser. Quem que é o Manuel Ferreira? É o presidente da CONAMAD, que tem aliança com o Reverendo Moon. O Reverendo Moon morreu, mas a aliança continua, que quem assumiu foi o filho dele. Diz que ele vai ressuscitar, né? Vamos ver. Adiantou avisar? Tem pessoas que não. Não, Deus é minha cobertura. Não é assim que as escrituras ensinam, gente. As pessoas estão sendo o quê? Cauterizadas. Então, como o povo é, assim o líder é. Muitos não querem ser acordados do sono, né? Não. E muitos não querem ter seus ouvidos tampados, porque senão, Vai ter ouvir que a verdade, mudar. se não ouvir a verdade, fala, não, e agora onde eu vou? O que eu vou fazer? Não, eu e Deus não entende, Deus me compreende. Não, Deus tem misericórdia, Ele me perdoa, claro. É amor, mas também é espada e fogo consumidor. Mas né? se ele sabe a motivação do nosso coração. Se não for uma motivação correta, o bicho vai pegar. E Jesus está voltando, gente. Quem viu a postagem que a gente colocou lá, aquele dia que estava chovendo? Em maio, choveu em Goiânia, em maio, gente. Vocês não têm noção. Isso aí é possível, gente? Vamos lá, quem é daqui? Não. É impossível, choveu toró de chuva, relâmpagos. Esses dias choveu, chuviscou em junho, chuviscou. Era pra estar fazendo, era frio. Jesus está voltando, fala sério. Então, vamos acordar. Vamos acordar, é tempo. Então, as raízes do perfeccionismo. Primeira, autoritarismo. Segunda coisa, hipocrisia. É quando o líder exige dos outros algo que ele mesmo nunca se dispôs a cumprir. Temos aqui uma perspectiva de liderança que apenas visa privilégios e regalias. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Esse modelo de liderança normalmente desgasta-se rapidamente, transformando a credibilidade destes líderes em resistência e aversão. As pessoas começam a resistir. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Mateus 23, versículo 3 e 4. Tá dando para entender? Eu tenho que explicar. Tá claro, né? É o caso de pessoas que cresceram se sentindo usadas e abusadas pelas autoridades. Acabam assimilando a ideia de que liderar é apenas mandar. Esse é o conceito mundano de liderança. Então, no trabalho de vocês, na escola, pode acontecer isso. O cara não está usando autoridade seguindo princípios e fundamentos. Ele manda e acabou. Só que se você chegar num ponto de ser uma liderança em algum local, seja uma liderança de acordo com o que Deus te ensinou. Você vai fazer diferença no seu local de trabalho, aonde você for. E daí vai ter a diferença entre o justo e o injusto. E a glória de Deus vai encher esse lugar. Agora, se você for mais um igual, e é o que tem acontecido, não se vê mais diferença entre o justo e o injusto. Então, muitos acabam partindo para o perfeccionismo com o objetivo de conquistar uma posição pela qual poderão agir como os outros, tal como agiram com ela. É o caso das autoridades policiais do Brasil. Vou usar o Brasil, deve ter fora em outros lugares também, mas vamos lá, do Brasil. Por quê? Por que muitos querem ser policiais? Mas porque muitas das nossas crianças às vezes têm esse desejo. Para ter poder, para ter autoridade. Ninguém para. A única coisa que vai parar um policial, sabe o que é? Ou uma bala, ou Deus, se ele deixar.
Porque é semear e colher também, no mesmo tanto. Porque a autoridade dada aqui, se não houver o quê? O trato, a forma de lidar, vai voltar. Quantos o extermínio de policiais lá em São Paulo? Por quê? Plantou e colheu. Hã? Plantou, colheu. Também. Matou, colheu. Sabe? Uma vez eu e o apóstolo, a gente ia fazer concurso para a Polícia Federal, né? Tinha que ter 2º grau e tal, a gente pegou, começou a se preparar. E quando chegou assim, a gente quase fez a inscrição, estava orando. Comecei da nossa conversão. Quando eu perguntei assim, Edinho, Polícia Federal, né? A gente vai ter que ficar na casinha, né? Tipo assim, lá no posto. Ele é. Mas e se fizerem um chamado assim, e eu tiver que usar arma? Porque tem porte de arma, né? Tem. E se eu tiver que usar arma? Tem que usar? Ah, então desisti. Por quê? Se você não usar arma no seu trabalho, que é o seu instrumento de trabalho, eu vou presa. Porque eu não agi de acordo com o meu juramento. Porque é o meu trabalho. Se um amigo meu, um colega de trabalho morre porque eu não o protegi, eu vou pagar por isso. Eu digo, não quero correr esse risco. Está amarrado em nome de Jesus. Não me inscrevi. Nós dois, a gente desistiu. A gente não tinha pensado nisso. Eu creio que como a gente estava orando, o Espírito de Deus trouxe, porque eu ia ter que fazer essa escolha um dia. Vocês acham que nunca ia acontecer nenhuma situaçãozinha? Hã? Nunca. Tu vai ser um policial de Jeová, entendesse? E a tua arma é a palavra. Tu vai sair pro meio da, sei lá Deus o quê, com a Bíblia em punho e em todo mundo. Você vai se garantir que você vai confiar nisso aqui em vez de puxar a arma. E aí? Eu conheço um monte de policial que é crente. Eu creio que deve ser pesado o negócio aí. Não sei, nunca conversei no profundo, entendeu? Mas deve ser um negócio, assim, uma confusão dentro. Porque a gente aprende que o único que tem poder de vida e de morte é quem? Deus. Daí, de repente, tu te vê. E aí? O que tu vai fazer? Né? Pensem nisso. Pensem nisso. Então, olha só. A hipocrisia estabelece um perfil de autoridade rígido e, ao mesmo tempo, irresponsável. Essa foi a síndrome dos fariseus, que se traduziu em um terrível perfeccionismo religioso, em que a incoerência moral era compensada por todo um aparato externo de santidade e cerimonialismo. Por fora, estava tudo bem e cobria a amoralidade ou a imoralidade. Então, gente, nós temos que o quê? Nós temos que cumprir a vontade de Deus, seguir os passos de Yeshua, crendo, recebendo o sangue de Jesus, a graça do sangue, a cobertura, a tenda e a fé, que é a estaca. E acabar com essas hipocrisias nas nossas vidas. Amém? Amém. Quantas hipocrisias forem necessárias ser trituradas, destruídas, acabadas. Amém? Amém? Que a graça e a paz do Senhor sejam contigo, então. Que o Espírito de Deus venha te dar nessa semana discernimento, direção, em nome de Jesus.